E havia um movimento muito grande de nos jornais paroquiais, ou até em jornais de menor circulação, os padres fazerem alguns artigos, né, produzirem algumas dicas para as moças, né, para as moças continuarem acreditando que o casamento era, sim, a única saída, né, o único destino delas enquanto mulheres, né, e que só assim elas teriam status, elas teriam respeito da sociedade. E aí vinham os decálogos, né, algumas orientações para as moças de como elas deveriam seguir uma cartilha, realmente uma fórmula de bolo, para serem boas esposas. Então, mesmo depois da edição do decreto, que a gente trata aqui no livro, mesmo assim a gente viu nos jornais alguns movimentos nesse sentido, dos padres, mas não só dos padres, né? Porque a nossa maior investigação aqui no livro foi sobre a imprensa, mas a imprensa sob dois prismas principais. A imprensa geral, a imprensa maior, feita em sua grande maioria por homens, e a imprensa voltada para o público feminino, feita ou não por mulheres. Então, além dessas duas grandes pesquisas que a gente divide, que na verdade é o terceiro capítulo do livro dividido nessas duas pesquisas, a gente tem esses movimentos dos padres, né, nesse sentido. Mas assim, o que ficou muito assentado após a pesquisa é que não se tinha uma preocupação muito grande de discutir os impactos sociais da nova lei para as mulheres, né? Os estudos eram feitos no âmbito de como a família seguiria montada ou não nessa sociedade e como o Estado poderia ter algum tipo de influência nessas famílias. Fala-se muito nas crianças que ficariam com os pais separados, fala-se muito nos homens que poderiam ter até alguns problemas nos seus negócios pessoais. Em alguns recortes de jornal a gente verificou essa fala, né? Essa preocupação de como que isso reverteria no homem, né? Nos negócios daquele homem que agora é divorciado. E a figura da mulher, muito pouco se discutiu sobre o impacto da nova lei, de como essa mulher divorciada, ela seria aceita na sociedade, ela viveria nessa sociedade com esse novo rótulo, né, entre aspas. Ela teria um rótulo agora de uma mulher divorciada. Na verdade, isso seria a realidade dela. Como ela ia buscar dinheiro para poder manter a sua família, como os alimentos chegariam, né, as pensões, as ações de alimentos dos pais para os filhos. Os juízes, no começo, também verifiquei, lendo as folhas dos jornais, que a fixação de alimentos ela não era tão justa, né? Para a mulher, assim, era uma forma de um castigo para aquela mulher que optou de entrar com essa nova ação de divórcio, né? Então, assim, obviamente os juízes em sua maioria eram homens e essa verificação passa muito por essa sensibilidade de que elas estariam vivendo uma espécie de castigo por ter optado em romper aquela paz social que se tinha com os casamentos indissolúveis, né? Era uma ousadia, na verdade, né? Essas mulheres, quando elas buscavam o judiciário para uma ação de divórcio. Na verdade, a gente tem que lembrar de um segundo ponto muito importante que perpassa toda essa discussão, de que a gente está falando aqui de uma sociedade muito pouco letrada, né? A cidadania, na verdade, era para os homens letrados, para os homens que liam, que escreviam e para que tinham uma certa condição financeira. Então a gente está falando de uma sociedade que deixou de ser escravagista há muito pouco tempo, de uma realidade de pessoas que não tinham muito acesso a essas informações, inclusive, né? Era uma pária social, na verdade. Então a gente está falando aqui de ações de divórcio no âmbito de pessoas com esclarecimento, né, que tinham acesso a essas informações, que poderiam ir aos jornais para discutir sobre como isso poderia ser visto na sociedade. Então, assim, a questão da cidadania, que é muito importante, que a gente verifica é como a cidadania feminina ficou delineada após a edição dessa lei. A gente está verificando a cidadania de uma parcela muito pequena daquela sociedade, né? Mas é a parcela dos intelectuais que tinham acesso, né? Dos intelectuais e das pessoas abastadas que tinham acesso a esses jornais, né? A gente verificou no terceiro capítulo 2 jornais de grande circulação, que foi o Jornal de Comércio e o Jornal do Brasil, e 2 jornais femininos, né, escritos por mulheres, em sua grande maioria, e um deles foi o 15 de novembro do sexo feminino.
E a gente fala, para poder embasar esse estudo, de Berta Lutz, de Nízia Floresta, de autoras que estavam escrevendo sobre esses gritos femininos, né? Sobre essa necessidade da mulher se colocar como sujeito de direitos, como uma verdadeira cidadã, né? Não só como um objeto, ou até mesmo comparado, tem alguns estudos que comparavam a mulher socialmente à figura de um animal, como se ela não tivesse os direitos de cidadã, como se ela tivesse alguma questão intelectual, inclusive, que atrapalhasse ela ter os mesmos direitos dos homens, né? Isso é muito preocupante, a gente está falando de uma questão de 100 anos, não é muita coisa, né? Então, assim, a mulher era vista há muito pouco tempo atrás como uma pessoa que não tinha direitos, né? Que deveria ter alguns deveres e que, para ser um ser humano completo, deveria ser amparada ou pelos pais ou pelo marido. Sozinha, ela não teria muita condição de decidir nada na vida dela e nem no dos filhos, né?